Fala, meus amiguinhos, fala, minhas amiguinhas. Vamos começar mais uma aula de história? Então, pega a sua apostila, abre na página 200 e vamos começar. Aí na página 200, de cara, nós já temos uma pergunta, que é o título desse capítulo. O que os povos antigos deixaram para nós? E aí, você sabe responder essa pergunta? Você já parou para pensar que muitas coisas que nós temos, usamos e sabemos fazer hoje vieram dos povos do passado? É verdade. Como, por exemplo, a prática da agricultura. Nós já estudamos sobre isso. Lembra quando nós falamos sobre os sumérios, os egípcios? Eles já praticavam a agricultura, eles já domesticavam animais. Então isso que nós fazemos hoje, nós chamamos de agricultura ou domesticação de animais, não é nada novo. Vem dos povos do passado. Nós já estudamos, não é mesmo? Tá com dúvida? É só assistir os outros vídeos, certo? Os povos do passado deixaram uma série de heranças, né? Um legado, tá? Para nós. Conhecimento, sabedoria, além da cultura, é claro. Danças, músicas, modo de se vestir, ou a forma com que nós construímos as nossas casas. Tá? Nós vamos nos adaptando, a tecnologia vai se modificando, nós vamos alterando algumas coisas, mas outras permanecem, tá? Nós só vamos aprimorando. Um exemplo disso é a agricultura. Nós temos a prática agrícola aprimorada, com máquinas, implementos, ferramentas modernas, mas a técnica basicamente é a mesma. O quê? Abrir a terra, colocar semente, adubo, água, semeia lá, cuida direitinho e depois de um tempo vai nascer a planta e nós vamos colher os frutos. Definição simples, mas é isso, não é mesmo? E o que mais que esses povos antigos deixaram para nós? A matemática, a astronomia, a história e a geografia não são coisas que foram criadas há pouco tempo. Vêm lá dos povos do passado. É isso mesmo. Os maias, os astecas, os egípcios, os babilônios já conheciam a matemática. O nosso alfabeto, nós já estudamos sobre a origem da escrita. É alguma coisa nova? Também não, né? Então, tá vendo como que um monte de coisa que nós temos hoje vem dos povos do passado? E por isso que nós precisamos estudar história, para conhecer, para saber de onde vieram essas coisas que nós temos até hoje. Legal, né? Eu particularmente adoro história, porque é como eu sempre digo para vocês, a história explica tudo. Inclusive, por que você come arroz e feijão? Por que você escreve e fala em português? A história explica tudo isso e nós precisamos conhecer a história, a nossa história. Para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, de uma forma bem simples, a apostila traz para vocês, lá na página 201, o seguinte. Você já comeu mandioca? Olha só, mandioca. Eu tenho certeza que você já comeu mandioca. Ou cozida no churrasco, ou frita. É uma delícia, né? Vamos continuar a leitura? Olha só. Além de ser cultivada pelos maias, o consumo da mandioca também é um hábito alimentar muito presente no Brasil. Já dei o exemplo, né? E que tem origem em costumes dos povos indígenas, que vivem no território brasileiro há milênios. É verdade, porque os primeiros índios chegaram aqui no Brasil há mais ou menos 7.000 anos atrás. Então, são milênios. Lembra? A gente já estudou isso quando a gente estava tendo aula lá na escola. Que saudade da escola. Vamos continuar aqui. O hábito de comer mandioca e até mesmo farinha de mandioca manteve-se mesmo após a chegada dos portugueses, que apreenderam esse costume com os povos nativos. Então, os portugueses que chegaram aqui, eles ignoraram a cultura e o hábito dos indígenas? Não, eles agregaram. Ah, quer uma outra coisa que vem dos povos do passado? O hábito de tomar banho. Nós aprendemos isso com os índios. Os portugueses que chegaram aqui, eles não tomavam banhos todo dia, tá? Mas os índios, eles eram limpinhos. E eles tinham o hábito de tomar banho nos rios diariamente. E eles passaram para os portugueses, falaram, ó, pessoal, vocês estão meio fedidinho, viu? Então vai tomar banho. Então, é uma questão cultural e que vem de povos antigos, que viviam no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Interessante, não é mesmo? Vira a página aí, página 202. Na página 202 vem falando sobre herança e patrimônio. Já entendeu o que é herança, né? Já expliquei para você no comecinho da aula. Ainda está com dúvida? É
só voltar ao vídeo. Ou pausa e vai ler a sua apostila, rapaz. Página 200, lá no comecinho. Tá pensando que herança é só dinheiro que alguém rico deixa para os filhos? Negativo, tá? A herança é muito mais. Duvida? Lê o segundo parágrafo da página 200. Aí na página 202, vem mostrando para nós alguns patrimônios e heranças que povos antigos deixaram para nós, ok? Eu já dei alguns exemplos. Vamos conhecer outros agora, certo? Vamos lá. Olha essa foto. Que legal, né? Você já viu esse lugar? Essa é uma imagem do Parque Nacional de Tikal. Esse parque fica na Guatemala. A Guatemala é um país pequenininho na América Central, lá do lado do México. Essa é um exemplo de construção maia. Lembra dos maias? Nós já estudamos um pouquinho sobre eles aqui nas nossas aulas de história, tá? Olha que legal essa construção. Os maias estudavam astronomia aí nesse lugar. E isso aí ficou, a construção ficou. Os maias se foram, mas as construções deles ficaram. E faz parte do patrimônio histórico da humanidade. Conta uma parte da história da humanidade. Por que preservar isso? Porque nós não podemos perder a nossa história. Nós não podemos esquecer, viver só o presente e esquecer do passado. Porque o passado nos ajuda a entender todo o processo até nós chegarmos aqui, nesse lugar onde nós estamos vivendo. Na página 203 tem mais 2 exemplos sobre heranças aí e que contam um pedacinho da história da humanidade. Esses lugares são lindos, são maravilhosos. Eu, como gosto muito de história, adoro ver essas fotos e gostaria muito de conhecer esses lugares. Você gostaria de conhecer esses lugares? Deixa um comentário aí para mim. Conta aí, que lugar desses antigos você gostaria de conhecer? As pirâmides do Egito, as ruínas de uma cidade antiga, a Grécia. Conta aí, tem algum lugar que você gostaria muito de ir? Deixa aí seu comentário. Olha essa foto que também está na página 203. Olha que legal, um teatro antigo. Você já foi num teatro? Infelizmente aqui na nossa cidade não tem, né? Um teatro, mas eu adoro teatro. Cara, é muito legal. Inclusive, eu já fiz teatro. Não foi aquela coisa que você fala, nossa, que espetáculo que ele fez. Mas eu já participei. O teatro é muito legal, porque, diferente dos filmes que você está vendo os atores numa tela, eles estão ali encenando ao vivo na sua frente, tá? E é muito legal. Aí, história, cultura, arte que nós temos até hoje e que é uma herança dos povos do passado, que surgiu de civilizações muito antigas em lugares que a gente nem imagina. É muito legal saber tudo isso. Muito bem, pessoal. Agora é hora de fazer as atividades. Vamos lá? Página 204. A primeira é uma roda de conversa, tá? Eu gostaria de saber. Escreve aí na sua resposta, na sua apostila, ou se você quiser escrever aqui nos comentários do YouTube, depois eu vou responder o seu comentário, tá? O que mais te chamou a atenção nesse conteúdo? O que mais chamou a atenção nessa aula? Para mim, o que mais me chamou a atenção foi a parte da alimentação. Saber que muitas coisas que eu consumo hoje vêm de povos do passado há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás. E nós estamos repetindo aí os hábitos. Tá? Então é legal saber disso, né? Saber que não é uma coisa nova, uma coisa que foi inventada pela minha avó, como eu pensava, né? A minha avó fazia farinha de mandioca em casa. Você já viu como que faz farinha de mandioca? Deve ter alguma coisa aqui na internet. Se você tiver um tempinho, faz uma pesquisa aí, é bem legal. Outra coisa que a minha avó também fazia e que vem aí de povos bem antigos, vem dos índios, é a tapioca. Isso eu tenho certeza que muitos de vocês já comeram. Tapioca, uma delícia. E é um alimento que existe há milhares, talvez, de anos, né? Bom, milhares eu não sei, mas centenas de anos eu tenho certeza. A 2. De que maneira as pessoas podem preservar e passar as heranças culturais de geração em geração? Pensa, a gente já estudou isso aqui, né? O que a gente pode colocar aí? A tradição oral. É isso. A tradição oral é uma forma maravilhosa de passar o conhecimento, a cultura de geração para geração.
É claro que hoje nós temos a escrita, a internet, né, meios mais tecnológicos de passar o nosso conhecimento, vídeos no YouTube, por exemplo. Essa você não esperava, né? Mas a tradição oral é um bom exemplo, né, de como esses conhecimentos, essa cultura dos povos antepassados foram passados e chegaram até nós hoje. Ok, vamos para a atividade 3? Essa é muito fácil. Entre as heranças culturais dos povos indígenas, podemos citar apenas... errar isso aí é muito feio, hein? Qual que você marcou? Pausa o vídeo aí, pensa direitinho, volta lá no texto, depois você continua. Não vale colar, hein? É a resposta A, né? Então a resposta certa da 3 é a A. O costume de consumir mandioca. Tá? Facinho, né? A gente tinha comentado isso na explicação. Ok? Vamos continuar? Atividade 4. Qual das alternativas a seguir traz uma prática dos povos maia e asteca? Pensa aí. O desenvolvimento de calendários. Os maias e os astecas desenvolveram calendários bem complexos. Inclusive, o calendário maia deu o que falar um tempo atrás. Por quê? Na contagem do calendário maia, o mundo acabaria em 2012. Ainda bem que eles estavam errados, não é mesmo? Mas enfim, os maias e os astecas tinham seus próprios calendários. Essa é uma característica desses dois povos que viveram no continente americano há centenas de anos. Pessoal, a atividade 5 é opcional. Isso significa que você só faz se você quiser. Mas se você fizer, manda uma foto para mim lá no WhatsApp. Eu vou gostar de ler a sua resposta. Legal? Vamos continuar? Vira a página. Atividade 6. De que maneira as heranças culturais podem se transformar com o passar do tempo? Cite um exemplo. Eu dei um exemplo aqui na aula de hoje, tá? Mas pensa aí, como que ela pode se transformar? Você lembra o que eu falei? Pode se transformar pela tecnologia. Eu dei o exemplo para vocês da agricultura. É uma herança cultural, mas que com o passar do tempo foi se modificando, foi se aprimorando, tá? Então a tecnologia é capaz de modificar uma herança cultural. Você lembra de mais algum exemplo? Se você lembrar, pode colocar aí na sua resposta, né? De como a tecnologia transformou uma herança cultural. Será que é a escrita? A tradição oral? Antigamente, as pessoas se reuniam, lembra? Em volta dos griots. Hoje, as pessoas ficam na frente do celular assistindo vídeo no YouTube, né? Mas eu tô aqui, na tradição oral, falando com vocês. Pessoal, a 7 é uma cruzadinha. Eu vou deixar escrito aqui embaixo, na descrição do vídeo, as palavras que estão nessa cruzadinha. Daí, é só você procurar e conferir aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Então é isso. Depois você tira uma foto de tudo e manda para mim lá no WhatsApp, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei. Até a próxima. Tchau!